Hoje, dia 22 de novembro, foi cancelada a audiência sobre a interferência da BIM em investigação da Polícia Federal contra o filho do Bolsonaro, o Renan. O general Heleno teria que explicar a suposta interferência, uma vez que a BIM é subordinada ao GSI. Além disso, ele também teria que explicar os atos de 7 de setembro. A audiência foi cancelada, porque o general alegou que está com problema de saúde. É engraçado como esses políticos ficam tudo doente na hora que são obrigados a responder por suas ações. Só são machões quando estão protegidos, mas quando confrontados, e sem defesa, ficam doentes do dia para a noite. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Jair Bolsonaro e seus familiares mais próximos compraram 107 imóveis nos últimos 30 anos. Pelo menos 51 das propriedades foram compradas com dinheiro vivo. Você corrompeu seus filhos. O levantamento considera as propriedades construídas no Rio, em São Paulo e em Brasília pelo presidente, seus 3 filhos mais velhos, a mãe, irmãos e ex-mulheres. Tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Desde a chegada do Bolsonaro à política, no começo dos anos 90, o patrimônio se multiplicou nos vários núcleos familiares, tanto no que envolve os filhos, como no que envolve os irmãos. Vejamos agora o que o Heleno está fugindo de explicar. Jair Renan Bolsonaro chegou à Polícia Federal acompanhado do advogado Frederico Assef, que já atuou para o presidente Jair Bolsonaro. Aos jornalistas, o Assef disse que não orientou Jair Renan, na verdade, a não dizer nada à imprensa. Segundo a denúncia, no final de 2020, o filho mais novo do presidente abriu uma empresa e a festa de inauguração do escritório teve a cobertura de fotos e vídeos feita por uma produtora que prestava serviços ao governo federal. Além disso, a Polícia Federal investiga a relação do filho do presidente com um empresário do setor de mineração. Vamos ver os detalhes. Entre os convidados da festa de inauguração estava um dos sócios da empresa Gramazine, do ramo de mineração e construção. Nas redes sociais do escritório de Jair Renan, havia fotos de 2 peças de mármore da Gramazine, que foi marcada em uma das postagens. Na época, uma empresa ligada ao grupo da Gramazine, a Neon Motors, doou um carro elétrico ao parceiro comercial do filho do presidente, Alan Lucena. Em um vídeo, Alan Lucena aparece saindo do carro. Num outro vídeo, Renan aparece caminhando no pátio de uma empresa do Grupo Gramazine, no Espírito Santo. E ao fundo, se vê um carro igual ao que foi doado a Alan Lucena. De acordo com a denúncia, Jair Renan teria intermediado 2 reuniões entre a Gramazine e o Ministério do Desenvolvimento Regional. O assunto tratado foi um projeto de construção de casas populares. O então ministro Rogério Marinho participou de uma das reuniões, um encontro fora da agenda pública do ministro. O inquérito foi aberto em março do ano passado, a pedido do Ministério Público Federal, com base em uma denúncia apresentada por parlamentares de oposição ao governo. Poucos meses depois, saiu essa notícia, dizendo que a BIM, subordinada ao GSI do Augusto Heleno, teria atrapalhado a investigação da Polícia Federal contra o Renan Bolsonaro. Gente, eu vou retomar então com vocês o que aconteceu mais cedo. Hoje teve um evento do setor de comércios e serviços e o presidente Jair Bolsonaro foi questionado a respeito de uma reportagem do jornal O Globo, de Aguirre Talento, que mostra que a Polícia Federal registra que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, usou um de seus agentes para embaraçar, atrapalhar uma investigação de tráfico de influência, pagamento de vantagem indevida na tentativa de influenciar decisões do governo federal relacionadas ao filho do presidente mais novo, o menino mais novo dele, Jair Renan Bolsonaro. O presidente foi questionado a respeito do assunto e ele disse que não influencia a ABIN. Dá uma olhada. Investigue, meu Deus do céu. Não compare meus filhos com os filhos do Lula. E vocês não têm, passaram anos sem falar no filho do Lula. Qualquer filho, interessa quem seja, tem que ser investigado. Agora para de massacrar. Mas e sobre a atuação da BIM? Não sei, não tem influência na BIM também, ela faz seu trabalho lá. Não é a primeira vez que a ABIN, controlada pelo general Augusto Heleno, é acusada de intervir em assuntos dos filhos do Bolsonaro. Vejamos essa denúncia de 2020.
Tem denúncia que foi divulgada hoje, que a nossa equipe aqui no Rio de Janeiro também acaba de confirmar, a denúncia que foi divulgada pela revista Época, no que diz respeito da Atena. A gente já falou sobre isso há algumas semanas, também já se buscava sobre isso, de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, estaria sendo utilizada para auxiliar o senador Flávio Bolsonaro naquele inquérito das rachadinhas, que a gente também já explicou aqui longamente, quando o parlamentar recebe parte dos salários dos seus assessores. Então, a gente confirmou essa informação, a própria defesa também acabou confirmando tanto a Época quanto a reportagem, porque, de fato, eram documentos que foram acessados e que foram também confirmados pela própria defesa. O que diz, né, essa denúncia de hoje da Atena, que tanto a ABIN quanto a estrutura do governo estariam auxiliando os caminhos para defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ele já tinha dito para a gente, né, os próprios advogados já tinham dito, que justamente esse caminho de acesso de dados irregulares da Receita ia ser o caminho da defesa, porque seria uma irregularidade. De acordo com a defesa, houve o acesso, né, de algum servidor de maneira irregular nos dados do Flávio Bolsonaro, e aí isso teria uma nulidade para todo o processo. É isso que a defesa tenta fazer, ele é muito bem orientado pelos advogados, né? O Fernando Martins, por exemplo, é um dos advogados, então esse é o caminho da defesa, só que hoje a gente também, mais uma vez, mais um passo no que diz respeito a esse possível aparato do governo do Brasil auxiliando o filho do presidente. Para finalizar o vídeo, é bom lembrar quem é a mãe do Renan Bolsonaro. A Polícia Federal solicitou a abertura de investigação para apurar uma movimentação financeira de Ana Cristina Siqueira Vale. Ela é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para a compra de uma mansão. Ela concorre a deputada distrital, agora em outubro, e o imóvel avaliado em 3 milhões de reais. A existência desse imóvel foi revelada pelo UOL há um ano. Na época, Ana Cristina negou ser a dona do imóvel. O pedido é feito com base em um relatório do COAF que aponta que a compra da casa seria incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar, cargo ocupado à época por ela. Vale lembrar que uma reportagem exclusiva do Núcleo Investigativo do UOL revelou ontem que metade dos imóveis de Bolsonaro e família foi comprada ao longo de 3 décadas com dinheiro vivo. São pelo menos 51 casas, lojas ou terrenos pagos em espécie. A ex-mulher do Bolsonaro comprou 14 imóveis, 5 deles com saco de dinheiro físico. Imagina você comprar um apartamento com saco de dinheiro, né? E a mulher não tinha atividade econômica. Isso é um bando de corrupto, um bando de bandido, é uma quadrilha. A família Bolsonaro é uma quadrilha. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Ao longo do mandato, Bolsonaro impôs sigilo sobre assuntos polêmicos, como a sua carteira de vacinação, os gastos do cartão corporativo e os dados de acesso de Carlos e Eduardo Bolsonaro ao Planalto. Também está nessa lista o processo na Receita Federal sobre as supostas rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro.